Graças e paz, queridos. Dando continuidade à nossa série de estudos sobre as parábolas que Jesus contou, eu queria compartilhar com vocês nesse momento a parábola da ovelha perdida, que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 15. Acompanha aí com a tua Bíblia, Lucas, capítulo 15, dos versículos do 3 ao 7, que diz assim: Então lhe propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros e, cheio de alegria, e indo para sua casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta parábola ela tem várias lições, a gente pode extrair várias lições dela. Poderemos refletir também acerca de o que foi que houve com esse pastor que não se deu conta de que uma ovelha estava ficando para trás, por exemplo. De repente ele estava muito envolvido nas suas atividades de pastor e por conta até do quantitativo numérico ele não se deu conta de uma ovelha que estava se perdendo. Poderemos pensar assim. Não seria diferente de muitas de nossas igrejas, infelizmente. Às vezes que a igreja cresce de forma assustadora e Deus abençoa a obra e a obra está crescendo. E muitas vezes a gente, até pelo nosso próprio envolvimento com a obra, a gente não se dá conta, muitas vezes, de ovelhas que estão ficando para trás. Poderíamos pensar dessa forma. Poderíamos levar para vários lados e algumas coisas eu pontuei aqui nesse instante. O que eu acho legal da Bíblia é que você, se ler várias vezes a mesma história, eu tenho certeza que você vai tirar várias lições de todas as vezes que você lê. Então, uma que eu queria destacar para vocês é que uma ovelha, que é ovelha, ela sempre terá um pastor que cuide dela. Então o que temos que refletir é, somos ovelhas, porque temos que ter cuidado com isso, porque lá em Mateus capítulo 25, lá no versículo 32, você vai ver dizendo que na volta do Filho do Homem, ele vai separar os bodes das ovelhas, porque infelizmente nem todo mundo que se encontra dentro de uma igreja é ovelha, muitas vezes é bode, e às vezes o fato de ser um bode não te dá o privilégio e os direitos de ovelha, porque muitas vezes quando alguns leem essa parábola, sempre trazem à memória os irmãos que se perderam pelo meio do caminho, e muitas vezes, o coitado se perdeu, mas muitas vezes, se a gente for analisar, aquela pessoa que se perdeu, ela nunca se permitiu ser ovelha. Na verdade, era simplesmente um bode que se encontrava no meio das ovelhas e desfrutando dos mesmos prazeres e privilégios das ovelhas. Mas o fato de você fazer parte de um pastoreio, mas não se submeter a uma voz de um pastor, não se submeter ao pastoreio, não se submeter aos cuidados de um pastor, não garante a você que de fato você é uma ovelha. Então a gente tem que saber diferenciar bem essa questão de era uma ovelha ou de fato era simplesmente um bode, porque tem que entender que nem sempre a culpa é do líder. Às vezes é a pessoa que se perde mesmo pelo meio do caminho. Entrou na igreja muitas vezes por diversas situações, entrou por diversas coisas, entrou para ter suas necessidades e anseios atendidos e correspondidos, não sei, enfim. Várias podem ter sido as circunstâncias e situações. O que eu quero te dizer é que nem sempre a culpa será do líder. Outra coisa que eu pontuei é que 99 nunca serão mais importantes do que uma. Todas são tratadas de forma igual. A gente tem que ver que muitas vezes a gente, sem perceber, sem se dar conta, a gente está cometendo um pecado muito sério e muito grave, que se chama acepção de pessoas. E a Bíblia é muito dura com a acepção de pessoas. Depois você lê lá no livro de Tiago, capítulo 2, você vai ver a Bíblia condenando veementemente a acepção de pessoas. E isso é muito mais comum, infelizmente,
do que a gente possa imaginar. Se for uma pessoa que eu tenha algum interesse, ou que se há um círculo de amizade ou alguma coisa parecida, você vê que às vezes se dão mais importância para que aquela pessoa não se perca. Mas muitas vezes aquelas pessoas que não são tão assim, nesse sentido, muitas vezes as pessoas entram na igreja, saem, e muitos pastores, muitos líderes, muitas vezes a própria igreja, não se dá nem tanta falta de que essa pessoa se perdeu, de que essa pessoa ficou no caminho. E poderia pensar como é que esse pastor perdeu uma ovelha, andou todo um percurso e só se deu conta quando juntou essas ovelhas lá no aprisco. A gente poderia pensar sobre essa perspectiva também. Quanto tempo se passou para que aquele pastor ele se desse falta daquela ovelha que havia perdido? Mas o fato é, quando se deu conta que havia se perdido uma ovelha, ele voltou todo o percurso em busca daquela única ovelha que se perdeu. Poderemos pensar assim também, de repente deve ter tido um arrependimento do pastor, ele pode ter se dado conta, poxa, ficou uma ovelha para trás, então não posso deixar aquela ovelha para trás, eu vou deixar as 99 lá guardadas no aprisco, protegida. Ele não abandonou as 99, ele deixou elas debaixo de uma proteção e foi em busca daquela que havia perdido. É aquilo que eu lhe disse, a parábola pode ser levada para vários lados. A terceira coisa que eu queria destacar também é que existem ovelhas que não caminharão na mesma velocidade das outras e por isso precisarão por um momento serem carregadas. Ou seja, que essa ovelha, quando o pastor encontrou com ela, no versículo 5, você vê que ele a pôs no ombro e a carregou novamente para acompanhar, para estar próximo, para estar novamente junto às 99 que se perderam. A gente muitas vezes acredita que todos irão andar no mesmo nível de amadurecimento, mas nem sempre isso será possível. Então, por um momento, existirão ovelhas que terão que ser carregadas no ombro, para que acompanhem muitas vezes o ritmo daquelas 99 que são mais aceleradas. Então, a gente tem que entender que no reino de Deus ninguém pode ficar para trás. Agora, uma coisa tem que ficar claro, nem sempre também você que é uma ovelha vai ser carregado nos braços. Vai chegar um momento da sua caminhada com Cristo que você vai ter que começar a andar com as suas próprias pernas. Porque muitas vezes existem pessoas que querem o tempo todo estar sendo carregadas na igreja, o tempo todo está sendo arrastada e está sendo sempre carregada. Nunca tomam uma decisão de andar com suas próprias pernas, porque por mais que um líder ele seja solícito, por mais que um líder ele seja presente, irá chegar momentos da sua vida e da sua caminhada com Cristo que você vai ter que tomar a decisão de andar com suas próprias pernas. Então, mas por algum momento, essas pessoas, eu, por exemplo, precisei ser muito carregado por um tempo, até que um dia eu tomei a decisão e tomei posturas de começar a andar com as minhas próprias pernas. Então, a quarta coisa que eu destaquei é que uma ovelha resgatada, ela precisa novamente ser inserida no rebanho. E o rebanho, ele precisa gerar um ambiente receptivo de alegria. Isso está aqui no versículo 6. Você vê que quando esse pastor ele voltou a casa com aquela ovelha, ele reuniu seus amigos, vizinhos, e dizendo, se alegrem comigo, porque já achei aquela minha ovelha que havia se perdido. Então existem muitos às vezes que se afastam dos caminhos do Senhor, existem muitos que se afastam da igreja, mas têm o receio de voltar novamente à igreja, porque ficam pensando o que é que vão pensar de mim, o que é que vão achar de mim, eu não vou ser aceito, vão me julgar, enfim, N são as situações, e isso muitas vezes gera um bloqueio, um empecilho para que as pessoas não voltem novamente. E eu quero te dizer com toda sinceridade, isso muitas vezes acontece, as pessoas voltam para a igreja arrependida, mas quando chega lá, em vez de ser gerado um ambiente de alegria, muitas vezes é gerado um ambiente de julgamento, um ambiente de não receptivo para essa pessoa. E o que acontece? Muitas vezes ela vai e se afasta novamente. Então, queridos, que a gente venha entender também
que quando essas pessoas voltarem, ela tem que ter um ambiente receptivo de alegria. Então, porque Jesus, ele nos trata assim. Jesus, ele não tem o interesse de que ninguém fique para trás. O interesse dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E que esse pleno conhecimento da verdade é quem vai gerar o arrependimento. Aí você pode ficar pensando, mas existem pessoas que vão e voltam para a igreja várias vezes, se afastam e voltam várias vezes. Queridos, medir essa quantidade não está no nosso papel. O nosso papel como igreja é que quando essas ovelhas decidam voltar, elas vejam em nós um ambiente gerado de alegria, um ambiente que não vai estar julgando, porque elas já têm as suas próprias consciências para lhe julgarem, elas já têm o próprio diabo para estar lhe condenando e lhe julgando. E se nós como igreja, como servos de Deus, ainda estivermos fazendo isso, o jugo será ainda maior. A quinta coisa que eu destaquei é que a mensagem do Evangelho é levar os perdidos ao arrependimento. Veja que 99 vidas justas não alegrará mais os céus, no que está sendo dito aqui no versículo 7, do que 1%. No total desses 100%, dessas 100 ovelhas, você vê que 1% que se arrepende gerou mais alegria no reino dos céus do que 99 justos que estavam lá no aprisco, lá protegidas na casa do pastor. E eu vejo esse texto, esse versículo aqui, eu vejo um conteúdo altamente evangelístico, porque muitas vezes nós como crentes, como pessoas evangélicas que se encontraram com o Senhor Jesus e que estão andando debaixo da vontade de Deus, a gente não tem tanta preocupação às vezes com aqueles que ainda estão no mundo, com aqueles que ainda estão fora dos caminhos do Senhor. E muitas vezes a gente não entende que tudo que Deus fez em nós, o único propósito é para que através de nós outras pessoas conheçam Ele. Você não precisa estudar muito, conhecer muito para entender que quando Deus separou a nação de Israel, o único propósito foi para que através dela as nações conhecessem o Deus que eles serviam. E o que é que eles fizeram? Se isolaram e começaram a se achar especiais, melhores do que os outros. E a gente conhece muito bem a história. Por isso que hoje a Igreja do Senhor, através da multiforme graça do Senhor, a gente vê que o Evangelho se propagou de tal forma que alcançou várias nações e aos poucos está sendo cumprido o propósito de Deus, que é que através de nós as nações conheçam ao Senhor. Então, de uma forma bem prática, clara e objetiva, essa foi a nossa parábola da ovelha perdida. Então, eu estou ansioso para o próximo nosso encontro, que a gente vai estudar um pouco mais sobre as parábolas. Se você gostou desse vídeo aí, curta, compartilhe, se inscreva no canal, abençoe pessoas com essa mensagem, porque ainda há muitas ovelhas perdidas que precisam novamente voltar ao aprisco do Senhor. Então, que o Senhor continue te abençoando. Graça e paz, queridos. Deus te abençoe.